Bom, gente, boa noite. Hoje, na verdade, nós vamos falar sobre dois temas, porque como eles são pequenos, aí a gente terminaria a aula muito cedo, não é justo. Então, nós vamos falar sobre natureza e sobre a aplicação das normas, tá? Para, na semana que vem, a gente fazer aquele exercício que eu falei para vocês sobre princípios. Então, primeiro, vamos falar sobre natureza jurídica. Na verdade, gente, em todo o ramo do direito, né, vocês já estão aí terceiro e quarto período, vocês estudaram que sempre a gente verifica, né, a natureza jurídica, aqui no caso do direito, aqui no nosso caso do direito do trabalho, para a gente justamente identificar a qual instituto, né, ele está vinculado. Ontem até vocês questionaram, não, a gente está falando da teoria mista, porque junta a privada com a pública, né? Então, nesse sentido, é que nós, né, trabalhamos a natureza jurídica justamente para ver aonde está essa classificação, né, dentro do ramo do direito, porque cada um deles tem uma classificação própria. Mas, como nós estamos falando, né, em direito, vocês também estudam rotineiramente que o direito não é ciência exata. O direito, ele não traz para a gente, eu costumo falar que o direito, ele traz para a gente, sim, o resultado de direito, o que acontece? 2 e 2 não são 4, pode até ser, mas pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10, pode ser 2, porque depende da teoria, depende daquele instrumento que naquele momento eu estou me utilizando para formatar e para embasar aquilo que eu quero ou que eu desejo apresentar. Então, nessa classificação, né, a gente precisa justamente identificar, né, da onde estaria atrelado, né, a natureza jurídica do direito do trabalho, justamente para a gente poder ver não só, né, o equacionamento da resolução de um problema, mas também a gente fazer a própria interpretação. Na hora da interpretação, é importante a gente saber adequar. Mas, como eu falei com vocês, como no direito nós não temos apenas uma única resposta, né, para o nosso intento, no caso do direito do trabalho, quando a gente vai falar da sua natureza jurídica, na verdade, hoje nós temos, como eu até comentei com vocês na aula de ontem, nós temos aí 5 teorias, tá? Então, surgiram 5 teorias que vêm no sentido de embasar qual seria, né, aonde nós devemos alocar o direito do trabalho. E também, assim, não se preocupem em tentar, tipo assim, eu diria, analisar, né, no contexto qual que estaria certa ou errada. Na verdade, todas estão certas a partir do momento da visão que nós damos, né, ao direito do trabalho, ok? A gente precisa, né, de conhecer as teorias e saber, então, da onde que elas surgem. Essas 5 teorias, então, que surgiram no âmbito do direito do trabalho, nós temos ele, né, como natureza do direito público, privado, social, misto e unitário, tá? Então, aí nesse contexto, ele se apresenta de 5 formas. A mais utilizada, pelo menos, assim, vamos dizer assim, modernamente, né, se podemos usar essa expressão, é justamente que ele tem uma natureza de direito privado, tá? Pela perspectiva que nós temos, né, de que na essência, o direito do trabalho, ele vem dentro de uma, né, vamos dizer assim, de uma característica, né, da negociação, da participação desde o momento do contrato de trabalho, tá certo? Mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas teorias. Quando nós falamos na teoria do direito público, os defensores dessa teoria, né, eles acham que, uma vez que nós temos normas impostas pelo Estado, como normas imperativas, né, e também nós temos aí dentro uma ordem administrativa que o próprio Estado determina de regras que seriam condições mínimas a serem observadas sob pena de nulidade, então ele estaria vinculado, né, a essa condição de ser um direito, então, público, já que o Estado vem e determina. Ontem
o Éder leu para a gente, né, o artigo 9º da CLT, que diz que é nulo de pleno direito tudo aquilo que é feito com o objetivo de fraudar ou desvirtuar a legislação. Então, neste contexto, né, na sua essência, se a gente olhar só nessa perspectiva, nós realmente poderíamos afirmar, né, que ele é de direito, ele seria, na sua essência, de direito público, tá? Mas nós não olhamos somente para essa essência. Nós temos outros, vamos dizer assim, outras características que nós temos que olhar. E a crítica que se tem quando você fala que a natureza dele, então, seria de direito público, né, é que, no caso, por exemplo, do direito do trabalho, o Estado, ele, em regra, ele não é um sujeito dessa relação. Geralmente, nós estamos falando numa relação, né, de vínculo seletista, onde nós temos empresas particulares de um lado e nós temos o empregado do outro, tá? Então, assim, nesse contexto, né, do direito público, é claro que tem lógica, porque quando eu falo que o empregado, igual a gente falou ontem, direito renunciável do empregado às férias, quando eu falo que ele tem direito às férias, né, após o período aquisitivo de férias e obrigatório, eu estou falando que é uma regra de direito público. Quando nós falamos que eu não posso pagar a hora extra, né, com menos de 50%, que está lá na base da Constituição, nós estamos também falando numa regra que é de direito público. Mas, dentro dessa condição do Estado, o Estado vem e ele impõe aquela condição mínima, mas na regra, né, na essência do direito do trabalho, nós podemos estar negociando. Eu posso negociar um contrato, por exemplo, né, onde que a minha hora extra vai ser paga sempre a 70%, a 80%, e isso não desclassifica, né, que seja um contrato, tá? É bem diferente, por exemplo, do direito administrativo, do direito constitucional, onde a gente não tem, né, como fazer uma negociação. Aqui, no direito do trabalho, na sua essência, nós fazemos negociações. Claro, temos um limitador da lei? Temos, mas esse limitador não impede, né, que a gente tenha a nossa própria autonomia de negociar, tá? Então, o fato, né, os defensores falam que o fato de se estabelecer, né, o mínimo, você ainda continuaria com uma condição que o Estado impõe, né? Uma das características, por exemplo, é a questão, por exemplo, de penalidade administrativa. Se tiver uma multa, por exemplo, na empresa, ela cai lá na essência do direito público, tá? Mas, como eu disse para vocês, não existe, né, uma única, vamos dizer assim, uma única solução, tá? Nem seria solução, uma única visão. Na verdade, a gente tem que aí ter uma visão plurima desse assunto. Já a teoria do direito privado, que, como eu falei para vocês, é a que a gente tem maior, né, gama de defensores hoje, eles justamente se pegam no fato que a gente acabou de falar. Há um contrato, há um ajuste de vontades que é realizado entre aquelas partes particulares, né, que geralmente advém de sujeitos de natureza privada. Então, esses sujeitos, quando eles negociam essas cláusulas, né, eles estão estabelecendo regras de vontade própria. Eles estão estabelecendo regras que vão vigorar dentro do seu contrato. Por que lá, quando nós estudamos fontes, lembram lá de fontes? Nós falamos que a fonte, por exemplo, do acordo da convenção coletiva é uma fonte de natureza, né, contratual, porque as partes estão estabelecendo aquela regra. Tudo bem que dentro da regra que a gente está negociando ali naquele contrato, nós temos que observar, né, vamos dizer assim, a regra mínima, o direito mínimo que está estabelecido pelo Estado, mas isso não serve para desconfigurar que na grande essência, né, da teoria do direito privado dentro do âmbito do trabalho, existem as negociações, né? Eles estão defendendo os seus próprios interesses
E se não houver algum caso de nulidade, o Estado não vai interferir naquela relação. Não é isso? Inclusive, na verdade, se eu tenho um direito, né, faculdade de agir minha, e eu não vou até o judiciário ele não vai me procurar para dizer se está certo ou está errado, né? Porque a faculdade de agir é minha. Eu tenho, né, que ir lá e, então, interpor uma ação para que o Estado juiz verifique se está correto ou se não está correto. Então, essa relação, né, contratual que é efetivada entre as partes, na essência do contrato de trabalho, subtende-se que nós estamos sempre negociando, nós estamos sempre estabelecendo aquilo que é a nossa vontade, tá? É claro que a gente, como eu falei, a gente não vai esquecer, né, aquele mínimo, tá? Mas dentro desse mínimo, né, que é fixado lá pelo Estado como condição, nós temos liberdade de definir o nosso próprio contrato. Uma outra coisa que a gente observa, até defendendo essa teoria do direito privado, é que a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, mais uma vez, ela veio trazendo, a gente leu também o artigo 8º, né, quando nós falamos na aula passada, o artigo 8º, ele vem dizendo sempre que o caráter privado, a autonomia da vontade das partes, ela deve sempre prevalecer. Então, quando a reforma vem e dá ênfase a que as partes podem ter autonomia para negociar, mais uma vez, pelo menos do ponto de vista, né, dos autores, você certifica-se que a teoria do direito privado, no âmbito do direito do trabalho, ela tem muito mais notoriedade, ela tem muito mais razão de ser do que as demais teorias, tá certo? Aí o Rodrigo vai me perguntar assim, mas qual que eu vou defender? Gente, cada um vai defender aquilo que ele acha que está dentro do contexto da visão dele dentro do direito, tá? Por isso que eu falei que a gente tem 5 aí para poder estar escolhendo. Então, você vai ver qual que você acha que realmente, né, adapta ou não ao seu pensamento, certo? Igual ontem o Rodrigo colocou, na minha visão, o direito do trabalho ele tem uma visão mais filosófica, social. Beleza. Desde que a gente saiba defender o que a gente quer, é isso que o estudante do direito tem que fazer, né? A terceira teoria que eles falam é a teoria do direito social. Na verdade, a teoria do direito social, ela tem uma grande crítica, né? Por quê? Porque, na verdade, não é só o direito, né, do trabalho que é um direito social. Na verdade, por força da Constituição, nós temos que os direitos, de uma forma geral, são direitos sociais, são direitos que visam, né, a harmonia, a paz da sociedade como um todo, justamente para que nós possamos, né, alcançar a legitimação do direito, ou o objetivo final do direito, que é justamente a pacificação social. Mas os defensores dessa teoria, ele fala que um dos objetivos, né, do direito do trabalho, ao tutelar o empregado, lembra lá ontem que a gente falou, né, como uma das funções tutelar? Então, dentro dessa função tutelar, seria a mesma coisa que você tutelar uma minoria, você tutelar aquele que está mais fraco naquela relação, para que essa hipoinsuficiência do empregado ela possa ser respeitada de forma coerente dentro dessa relação laboral, dentro dessa relação social, tá? É uma teoria que, vamos dizer assim, ela é aceita, mas não tem não tem uma grande notoriedade, ok? Já na teoria do direito misto, o que acontece? Eu, particularmente, acho essa teoria interessante, embora eu acho que a privada, realmente, ela tem uma prevalência. Mas a do direito misto, ela é interessante. Por quê? Porque a gente, quando labora, né, a gente, quando trabalha, a gente não fica analisando assim, olha, não, agora foi uma norma de direito público, agora foi uma norma de direito privado, não, agora a gente voltou para o privado, agora a gente não faz essa diferenciação, a não ser que você tenha que fazer, né, uma análise daquele caso. Fora disso, é como se já tivesse, né,
como eu posso explicar? Já tivesse inato em você. Você já raciocina dentro da norma sem fazer essa distinção, tá certo? E quando a gente fala na teoria do direito misto, os autores dessa teoria, eles falam o seguinte: nós temos ao mesmo tempo normas, né, de direito público e normas de direito privado, tá? Mas eles não consideram, dentro dessa característica, porque aqui a gente não está falando no princípio da proteção, nem da hierarquia das normas, eles não consideram uma sobre a outra. Eles consideram que essas duas normas, elas existem, tá? Mas elas existem sem se fundirem numa só. Então, vamos ver um exemplo. Quando a gente fala que o Rodrigo trabalha numa empresa, a empresa, então, deixa eu pensar aqui. A empresa determinou... Doutora, licença. Oi. Boa noite. Tem uma aluna que mandou mensagem para mim e já colocaram no grupo, que está tentando entrar pelo link que está no ar, não está conseguindo. Quem não conseguir tem que tentar de novo, porque não apareceu aqui para mim. Acabei de autorizar uns que apareceram agora, tá? Quem não conseguir, entra de novo, porque se não aparecer aqui na tela, eu não consigo autorizar, tá ok? Voltando. Então, por exemplo, vamos lá, o Rodrigo trabalha numa empresa, a empresa, então, determina que ele faça hora extra, ele está fazendo a hora extra, beleza, mas no contrato de trabalho dele tem uma previsão de que essa hora extra, né, que é limitada a 2 horas, então a lei limita que a hora extra, em tese, né, em regra, ela seja de 2 horas, ele está dentro da limitação das 2 horas. Mas, por outro lado, no contrato de trabalho dele, ou na norma coletiva, vem estabelecendo que essa hora extra ela vai ser paga com 80% e não com 50%. Então, nós temos, ao mesmo tempo, né, uma norma de ordem pública, a restrição à hora extra de 2 horas, e eu tenho uma norma de direito privado, que é 80% que foi negociado da hora extra. Então, elas coexistem do ponto de vista do direito misto, sem que elas se fundam numa só. Eles existem, cada um, é como se cada um tivesse, né, respeitando a sua aplicabilidade, a sua integralidade. E realmente, se a gente for aplicar, quem trabalha aí, se for fazer o raciocínio realmente dessa teoria, as duas realmente coexistem, só que a gente não faz, como eu falei, esse diferencial entre uma e entre outra, mas que realmente elas existem de uma forma geral. Eu também vejo, assim, quando a gente para, né, para analisar o caso diante daqui que a gente está falando, a gente observa que realmente teriam, né, as duas situações ao mesmo tempo, tá? Aí os seus defensores também, eles pregam nessa teoria do direito misto, né, que a gente tem a tutela administrativa do próprio, agora voltou a ser, né, Ministério do Trabalho, tá? E você também tem o próprio contrato de trabalho e as convenções. As convenções coletivas e os acordos coletivos, né, que são normas coletivas, eles são o ápice da relação entre capital e trabalho, porque ali você normatiza, você cria regras que vão vigir para aquela categoria, e, ao mesmo tempo, você tem o diálogo, que deve ser sempre o que está presente na relação, né, que nós vimos ontem, entre capital e trabalho. Ele é necessário porque o diálogo, né, social, o diálogo entre empregado e empregador, mesmo que este empregado ele esteja representado, né, pelo seu sindicato de classe, o artigo 8º da Constituição Federal, ele diz para a gente que os sindicatos são os legítimos representantes da categoria, quer como representante tanto em questões administrativas quanto em questões judiciais, e que necessariamente, quando houver uma norma coletiva, essa norma coletiva tem que obrigatoriamente ter a participação sindical, porque quando eu tenho essa participação sindical, eu consigo equiparar, eu consigo deixar de pensar
que o empregado ele vai ser o ente mais fraco dessa relação, né, entre capital e trabalho, porque o igual impede igualdade em termos de negociação. Porque do lado eu vou ter, por exemplo, o jurídico da empresa ou o jurídico do sindicato patronal, do outro lado eu vou ter o jurídico do sindicato. Impede igualdade no momento da negociação, diminuindo, né, as desigualdades que a gente vê nessa relação, tá? Então, no direito misto, eles coexistem, né? Ora um privado, ora outro público, mas eles não se fundem. A gente conseguiria identificar. A última teoria, que é a teoria do direito unitário, ela é quase que não tem muita expressão, né? Mas ela existe. E essa teoria, ela é contrariamente ao que a gente acabou de falar sobre a teoria do direito misto. Por quê? Porque os defensores desse direito unitário, eles entendem que há uma fusão do direito público com o direito privado, e nessa fusão a gente não conseguiria identificar um e o outro. A gente teria um novo direito fundido entre público e privado. Eu, particularmente, já tentei pensar, e agora a gente fica pensando de novo, como é que seria, né, essa fusão? Eu não sei se é porque eu consigo mais raciocinar na teoria do direito misto, e isso me impede de pensar no unitário, mas eu não consigo muito verificar o direito como unitário, como único. Porque, na verdade, a meu ver, a gente consegue identificar as relações, né, que são aquelas negociadas e aquelas impostas pelo Estado, certo? Mas, né, há os defensores dizendo que, na verdade, quando a gente aplica o direito do trabalho, então nós teremos aplicando um direito que se funde, nem é público, nem é privado, ele, na verdade, é unitário. Então, veja o seguinte, nós temos, então, essas 5 teorias, tá? O importante, né, dessas teorias é nós sabermos identificar a qual nós achamos que realmente, vamos dizer assim, teria uma lógica jurídica. Né? A mais defendida, como eu falei para vocês, está aqui, ó, teoria do direito privado. Já foi, na sua essência, antigamente, se vocês pegarem principalmente os doutrinadores mais antigos, ele sempre teve aqui alocado como direito público, tá? Mas hoje ele está mais alocado, né, pende mais para o direito privado, certo? E aí, assim, cada defensor, né, cada um tem a sua própria condição, tá? Mas o direito privado, sem dúvida nenhuma, ele tem uma certa lógica a partir do momento que nós estamos falando de um contrato, né? E o contrato, independentemente de ser um contrato de trabalho, um contrato, ele pressupõe o ajuste de vontades. E no direito público nós sabemos que não existe, né, o ajuste de vontades. Existe a imposição do Estado no sentido de a gente cumprir aquela regra que foi imposta, tá? Mas já no direito do trabalho a gente tem aí um viés, né, de negociação, não só em relação aos contratos de trabalho, mas também em relação às normas coletivas, né, acordo e convenção, onde fica muito pautado o que nós estabelecemos. Nós criamos as nossas normas que vão vigir naquela relação. Ok? Dúvidas, gente, sobre isso? Então, assim, ó. Não? Beleza? Parei a apresentação. Vou voltar. Bom, quem chegou um pouquinho depois, eu falei que hoje nós vamos trabalhar 2 assuntos, tá? Nós vamos trabalhar tanto a natureza jurídica quanto a aplicação das normas, porque eles não são muito grandes, então a gente aproveita o tempo, né? Senão ia dar uma aula muito pequena e a gente tem muita coisa para falar. Olha só, deixa eu só pegar aqui o outro slide, só um minutinho, por favor. Tinha aberto, mas ele fechou.
Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Ele fechou e saiu. Deixei tudo preparadinho, mas ele fechou. Só um minutinho, tá? Aplicação. Bom, então agora nós já vimos lá fontes, conceito, não foi? Vimos agora a natureza jurídica. Mas, além disso, nós temos que ver o seguinte, como é que o direito do trabalho, ele é aplicado? Como é que eu posso aplicar esse direito, né, ao caso real? Então, a primeira coisa que nós temos que observar quando a gente está a falar dessa aplicação é de que maneira, né, a gente tem que fazer essa possibilidade de interpretação, ok? Apareceu para vocês aí? Apareceu, gente? Sim, senhora. Professora. Oi? Então, peraí, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente quando a gente está falando em aplicação das normas, eu estou falando o quê? Olha, eu tenho um caso real, e esse caso real eu tenho que dar uma solução, né? Eu tenho que ver o quê? Como é que eu vou resolver este caso que me é apresentado? O juiz, por exemplo, ele não pode alegar, né, que não vai julgar, ele não vai definir, né, o caso porque ele não tem uma norma. Então, vocês, acredito eu, que vocês tenham estudado já essa parte toda, quando vocês estudaram lá a introdução ao estudo do direito. Todo mundo já estudou a introdução, certo? Então, o que acontece? Quando nós vamos fazer a aplicação da norma ao caso concreto, nós temos 3 momentos distintos: interpretação, integração e eficácia da lei. Aí, a eficácia da lei, nós vamos ter a eficácia da lei no tempo e a eficácia da lei no espaço, né? Quando nós falamos na interpretação, o que é interpretação, Heber? É o meu entendimento, no caso, acerca de um determinado assunto, né? Que eu estou lendo ali e estou interpretando. Alguém quer completar? Rodrigo, João, Christian? Oi, pode falar. Eu entendi. Fala um pouquinho Eu mais entendi alto. como a senhora falou. Interpretar. Perdão, porque eu estou com o meu telefone, meu computador não está funcionando. O meu entender é a aplicação da norma diante do caso, né? As regras, as leis diante do caso. Então, tem que interpretar, né, as leis para que eu possa introduzir naquele caso concreto, naquele fato real. Sim. Então, quando, aproveitando o que vocês dois falaram, né? Quando nós estamos falando a interpretação, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a análise da norma jurídica que vai ser aplicada àquele caso concreto que eu tenho ali naquele momento, né? Então, professora. Oi. A gente poderia também acrescentar que seria de acordo com o entendimento daquilo que o legislador quis trazer para a situação, né? Sim, mas aí, desculpe, quem está falando, a Leila? Não. Não, professora, sou eu, a Carla. Carla, desculpe, Carla. O que acontece, Carla? Sim, mas aí quando você faz esse acréscimo, ele vem justamente através das formas de interpretação. Vocês estudaram o quê? Quando eu vou interpretar, eu posso me utilizar de várias formas de interpretação, né? Vocês estudaram que nós temos a gramatical ou literal, que nós temos a interpretação teleológica, a sistêmica, a extensiva ou ampliativa, a restritiva ou limitativa,
histórica, sociológica, mais o que está faltando? Autêntica, a lógica, né, que seria a mensagem do legislador. Então, o que acontece? No caso, né, da gente fazer essa interpretação ao caso concreto, a gente não tem, vamos dizer assim, um sistema que seja único, um sistema que seja específico para o caso. Por quê? Porque eu posso interpretar de acordo com aquilo que eu estou naquele momento analisando. Por exemplo, a lei antes da reforma trabalhista trazia uma situação. A lei pós-reforma trabalhista era outra. Então, eu vou ter que fazer, de repente, o quê? Dependendo do tipo de processo, eu vou ter que fazer uma análise histórica do assunto para poder analisar aquela situação e ver qual o contexto que eu tenho que aplicar àquele caso concreto. Né? Às vezes, eu também tenho que, dentro dessa perspectiva, inclusive, né, da interpretação histórica evolutiva, como dizem os autores, a gente também, nesse momento, não pode perder de vista, de repente, que o empregado ele ainda é o elo mais fraco dessa relação. Então, quando a gente fala na forma de interpretação, mais uma vez, gente, a gente tem que lembrar do artigo 8º. Né? Nós vimos que o artigo 8º e agora também o artigo 620, pós-reforma, todos dois foram alterados na reforma trabalhista, ele vem dando para a gente uma perspectiva do que nós temos, né, que observar também na interpretação, né, da norma, principalmente por parte daquele que vai decidir a questão. Alguém poderia ler, por favor, o artigo 8º? Posso ler, sem problema. Então, vamos lá. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda, acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Pode ler tudo. Esse mesmo? Sim. Interesse público. Professor, o meu vai só até aqui. Não, Agora. Parágrafo, Está falando parágrafo sobre primeiro. Parágrafo, né? Parágrafo primeiro. Perdão. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstos em lei. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio de intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Nós já comentamos, obrigada, nós já comentamos sobre esse artigo, certo? Então, o que ele vem trazendo? A gente viu que ele traz hoje de se pautar, né, que a autoridade administrativa ou judicial, ela deve se limitar, né, a julgar os casos de acordo com aquilo que está na lei e de acordo com aquilo que foi negociado, né, entre as partes. E estabelece, né, que o direito comum, ou seja, os outros direitos que estão fora do direito do trabalho, por exemplo, ele serve como fonte o quê? Subsidiária, ou seja, eu só vou aplicar na falta
A gente vai ver o próximo elemento lá que a gente fala na integração, né? Então, na integração da norma, eu posso me utilizar de outra regra que seja fora do direito do trabalho. Mas, primeiro, ao interpretar, eu tenho que ver se eu tenho uma norma que vai atender a minha necessidade. É isso? É isso que ele vem dispondo para a gente. E ele ressalta, mais uma vez, que no caso, né, do exame de convenção e acordo coletivo, a gente, no caso o juiz, ele sempre deve analisar apenas se houve um vício, né, previsto lá, um vício do negócio jurídico, previsto no artigo 104 do Código Civil. Do contrário, sempre prevalece a vontade das partes. E completando esse artigo 8º, nós temos o artigo 620 da CLT, que vem estabelecendo, né, que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Até a reforma trabalhista era o contrário, era a convenção prevalece sobre o acordo. E também no Brasil, nós aplicamos, né, a teoria do conglobamento, ou seja, quando eu aplico uma norma, eu tenho que escolher, eu não posso escolher acordo ou convenção, eu tenho que aplicar aquela norma na sua integralidade. Eu não posso ficar pensando o que é bom em uma, o que é bom na outra e fazer, né, um conjunto do que me interessa. Na verdade, eu vou aplicar de forma, né, equivalente aquelas duas situações. Então, quando nós fazemos, tá, gente, a interpretação, eu vou interpretar de acordo com aquilo que a lei tem ao meu dispor. Lembrando, mais uma vez, que esse artigo 8º, né, da CLT, ele ainda tem, assim, muitas discussões, porque, na verdade, nós temos um problema muito grande, quem já, né, pratica aí ou faz estágio na área do direito do trabalho, vê todo dia que nós temos um problema, assim, seríssimo, né? Por quê? Porque no direito do trabalho, a jurisprudência, né, e as súmulas, os enunciados, eles viram lei. Então, a gente trabalha dentro de um direito que a gente, muitas vezes, a interpretação, quando ela é dada, né, de uma forma, na interpretação, né, daquela norma, ela é feita de forma que, muitas vezes, ela se sobrepõe ao que consta no direito. Então, por isso que às vezes o pessoal fala que o direito do trabalho é uma bagunça, é uma confusão, porque a gente trabalha com muita essa característica, né, daquilo que foi interpretado. Eu acho até que por isso que houve essa tentativa aí de mudança da previsão do artigo 8º, tá? Bom, então, olha só. Na interpretação, eu tinha uma norma que fosse coerente àquele caso concreto que eu estava naquele momento, beleza. Mas se quando eu fiz a interpretação, né, da norma ao caso concreto, eu verifiquei que existia uma lacuna, verificamos que existia uma obscuridade, o juiz pode simplesmente dizer que não vai julgar porque existe uma falha na lei? Não, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos utilizarmos da integração ou do processo de integração. Cabe àquele que está fazendo a interpretação da lei, né, ao intérprete da lei, preencher aquela lacuna que foi deixada pelo legislador, aquela lacuna que existe na norma jurídica. Então, nestes casos, quando a gente faz a integração, a gente viu lá no artigo 8º, vamos voltar lá no artigo 8º, que eu posso me utilizar o quê? Da analogia, da jurisprudência, dos princípios gerais do direito comparado, da doutrina, dos usos e costumes. Então, eu posso me utilizar destes instrumentos, né, para fazer o quê? Para fazer o preenchimento daquele vazio, preenchimento daquela lacuna que foi deixado pelo legislador. Lembrando que, quando nós julgamos pela analogia, né, a analogia tem um sentido de ser uma coisa que seja proporcional. Então, julgar pela analogia
é a mesma coisa que a gente tem uma regra que seja semelhante, né? Então, um caso semelhante, ele se transforma o meu parâmetro, né, o meu paradigma, para que eu possa julgar outro caso. Já quando a gente fala na equidade, nós vamos justamente, né, se fala que nós vamos suprir aquela imperfeição que a lei tem, né, e de modo que a gente vai tornar ela mais equânime, mais igual, né, de forma que a gente realmente consiga alcançar, né, o princípio maior, que é a justiça, é a igualdade, né, de todos, a pacificação social. Então, nesse contexto, a gente tem que lembrar aí do artigo 140, deixa eu ver se eu pus ele aqui, do artigo não coloquei não, do artigo 140 do CPC, né, que ele fala que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, o que acontece? Existe a possibilidade, né, no âmbito do direito do trabalho, do juiz julgar pela equidade, porque existe uma previsão legal. O artigo 8º estabelece essa regra. Então, neste processo de integração, nós vamos o quê? Nós vamos preencher aquele vazio, nós vamos preencher aquela lacuna que a lei, por alguma circunstância, não contemplou. Então, se ela não contemplou, ao juiz cabe, né, decidir. E, ao decidir, então, ele tem que se utilizar desses processos de integração para que ele tenha um resultado que seja positivo, que atenda, né, a essas necessidades, para que ele possa, enfim, julgar esse caso concreto. Então, interpretamos. Houve uma obscuridade. Integramos. Agora, observe o seguinte, se eu interpretei a norma, e a norma estava completa, não havia nenhuma obscuridade, eu poderia aplicar, né, de forma coerente, sem nenhum problema. Aí, automaticamente, gente, eu vou passar da interpretação para a eficácia. Deixa eu marcar de cor aqui diferente, só para... Eu vou passar para a eficácia. Por quê? Porque não havia obscuridade. Eu preciso sempre passar pelo processo de integração? Não. Eu só vou passar pelo processo de integração da norma, né, se houver uma lacuna, se houver uma obscuridade que eu precise preencher, que aquela interpretação que eu dei lá não preencheu, não atendeu ao meu caso real. Então, neste caso, né, eu passo pela integração. Então, eu posso direto da interpretação para a eficácia. Só passo pela integração se, durante a interpretação, a gente verificou que existe uma lacuna. Existindo uma lacuna, a gente, então, vai usar o processo de integração da norma. Certo? Então, interpretei, não houve nenhuma obscuridade, nós passamos, então, a verificar a eficácia da lei. O que é a eficácia da lei? Quem quer sugerir? A efetividade dela? Oi? A efetividade dela? A efetividade dela, né? Vocês estudaram o desuso da lei, né? Desuetudo. Né? O que acontece? Quando a gente fala da eficácia, eu estou dizendo o seguinte, essa lei pegou, realmente ela é aplicada pela sociedade? Ou ela caiu no desuso? Ela tem aplicabilidade, mas não é utilizada? Pode repetir, por gentileza? Falhou para mim. Não, sem problema. A eficácia da lei, ela vai justamente verificar o quê? A norma está sendo aplicada? A sociedade aplica aquela norma? Ela observa aquela norma? Porque nós temos, por exemplo, o fenômeno do desuso, né? Tem norma que existe, a gente até vai estudar um dos contratos que acontece isso. Tem norma que existe, mas que a sociedade simplesmente não aplica. Ou não aplica porque aquela norma realmente ela não atende os interesses, né, da sociedade, ou porque ela caiu no desuso. Tem o antigo Código Comercial, você pegava ele lá, tinha lá
que na Avenida 13 de Maio as carroças não podiam andar a tantos quilômetros. Isso atende à nossa necessidade? Não, a nossa sociedade evoluiu. Então, na eficácia da lei, eu tenho que verificar se essa norma ela pode ser aplicada, se eu tenho como realmente dar aplicabilidade àquela norma, claro, no caso concreto que eu estou naquele momento, né? Porque aqui a gente está sempre, gente, partindo do pressuposto, né, que a gente tem um caso e que a gente está fazendo análise desse caso diante da norma, certo? Porque eu tenho que ver o seguinte, quando a gente fala na eficácia da lei, a gente vai ver justamente se houve, né, a produção de efeitos daquela situação ou não, e qual é o limite dessa capacidade, certo? Por exemplo, alguns doutrinadores, inclusive, falam que no caso da eficácia, a gente teria também, né, mas aí, vamos dizer assim, é só uma divisão doutrinária, tá? Nós teríamos o que eles falam de eficácia global e eficácia parcial. A global é quando ela é referendada, ela é aceita, né, acatada por todos. Já a parcial por apenas uma parte da sociedade, né? Ela não tem uma aplicação geral no âmbito da onde que ela teria que ser aplicada, tá? Agora, quando a gente fala na eficácia, a gente vê se realmente a lei pegou, se a lei pode ser aplicada ou não, a gente, então, vai distingui-la de duas formas, né? Nós vamos distingui-la, então, né, no caso da eficácia da lei aqui, no território, que a gente fala no espaço, e no tempo, né? Territorialidade e temporalidade. Por que isso é importante, né? Porque, olha só, quando a gente fala nas relações de direito do trabalho, nós estamos falando numa legislação que vai regular, em princípio, todas as relações, né, trabalhistas existentes, o quê? No Brasil. Então, observe o seguinte, aqui, ó. Quando a gente fala, então, na eficácia, né, da lei no espaço, a gente vai ver o quê? O artigo 1º, por exemplo, da CLT, isso aqui é a CLT, tá? 5.452 de 43, né? Ela fala que ela é aplicada, né, em todo o território nacional, certo? Então, ela é igual para todos. A CLT não é diferente. Quem está no Rio de Janeiro, quem está em São Paulo, quem está no Paraná, quem está no Amazonas, a lei é igual para todos, tá? Por outro lado, o próprio artigo, né, 22 da Constituição, ele já deixa claro que quem vai, né, legislar sobre direito do trabalho é justamente a União. Então, ele deixa claro o seguinte, olha, nós estamos falando de uma competência, né, que ela é igual em todo o território nacional. Ela se aplica, né, ou se apresenta, vamos dizer assim, porque o aplicar, às vezes, né, na forma lá da interpretação, acaba, às vezes, tendo uma outra interpretação. Mas a legislação, ela é a mesma, né, em todo o nosso território. Não existe diferença quanto a essa aplicabilidade, tá? Eu coloquei uma exceção aqui, gente, só para explicar para vocês, para depois vocês entenderem lá no material. A competência para legislar é da União, mas lembrando que, né, quando nós estamos falando numa sentença normativa, ou quando nós estamos falando numa negociação coletiva, num acordo e na convenção coletiva de trabalho, há uma situação diferenciada, né? Porque o juiz, quando sentencia um dissídio coletivo, aquela sentença que ele proferir só vai abranger, né, a categoria a que houve aquele julgamento, naquela base territorial e para aquela categoria. Porque o direito coletivo, né, do trabalho no Brasil, o sistema sindical brasileiro, ele trabalha com categoria econômica profissional, tá certo? Então, a gente trabalha por categoria e por base territorial. O que eu quero dizer?
Eu tenho uma convenção coletiva em Volta Redonda do sindicato do comércio, tá certo? Ela não vai abranger todo o sul fluminense, ela vai abranger apenas o quê? Os empregados comerciários que estiverem lotados em Volta Redonda, porque a abrangência dela é menor, tá? Mas é uma norma, tá certo? Assim como o acordo coletivo. Houve um acordo desse, um tempo atrás, do comércio sobre o salário. Não sei se a senhora ficou sabendo aqui no Sul Fluminense, no caso, em Volta Redonda. Não, que eu saiba, eles ainda estão em negociação, ainda não foi fechada a norma, não. Não foi fechado, né? Não, estão em negociação ainda. Entraria nesse caso que a senhora está falando, né? Sim. Assim como um acordo coletivo. O acordo coletivo, a gente viu que ele pode ser de empresas para o sindicato ou de uma determinada empresa para o sindicato. Então, vamos supor, o supermercado Floresta, ele tem um acordo coletivo de trabalho para os empregados dele, em Volta Redonda, né? Então, esse acordo só serve para os empregados de Volta Redonda. Se tiver um empregado lá na área limítrofe, entre Barra Mansa e Volta Redonda, não se aplica de Barra Mansa, Sonda. Então, essa questão do espaço, né, ela assim, é muito importante para a gente. Por quê? Porque ela vai justamente, né, como a Carla perguntou lá, delimitar para a gente se nós podemos aplicar aquela norma ou não. Se o empregado é de Barra Mansa, eu posso aplicar essa norma? Não. Mas se é uma previsão que está na CLT, aí cabe de igual para todo mundo. Então, essas limitações, elas são necessárias justamente nesse momento, para que a gente possa ver realmente se tem eficácia ou não. Porque eu não posso, por exemplo, pegar um empregado de Barra Mansa, pegar a norma coletiva de Volta Redonda e reclamar os benefícios que essa norma tem. O juiz vai falar, tá doido, né, seu advogado? Porque é completamente sem nexo, ela não tem eficácia. Ele vai julgar essa ação improcedente, porque ele não pode aumentar a eficácia dessa norma, porque ela não tem efetividade nessa área. E no âmbito do direito do trabalho, gente, é muito importante. Quer você seja advogado do empregado, quer você seja advogado do empregador, a primeira coisa que você tem que conhecer, é claro, o que está na lei você já tem à sua disposição, é você pegar qual é a norma daquela categoria. Por quê? Porque cada norma vem trazendo uma regra diferente. E cada norma, né, tem a sua própria aplicabilidade. Às vezes, uma empresa que é grande, às vezes ela está vinculada a mais de um sindicato, dependendo da política da empresa, porque, na verdade, também ela pode escolher, né? Por exemplo, a CSN. Todo mundo que trabalha na CSN, ele é metalúrgico. Não interessa se é médico, se é dentista, se é advogado, se é engenheiro. Em tese, a categoria preponderante da empresa é da atividade que ela desenvolve, tá? Porque senão também ela ficaria maluca, né? Como é que ela vai trabalhar com 50, 60, sei lá, 10 sindicatos? É impossível, certo? Então, essa delimitação, ela se torna, assim, essencial, porque a gente, quando vai, né, reclamar, nós temos que ver se aquilo que nós estamos reclamando, ele se encontra dentro do espaço, né, abrange aquele espaço territorial que nós estamos a questionar. Senão, eu vou ter aí uma improcedência, né, dessa ação, com certeza. Então, é algo assim que a gente não pode, né, perder de vista nunca no âmbito da relação trabalhista, tá? Então, quando a gente fala da eficácia no espaço, né, a gente está falando na aplicação da norma em determinado território. Outra coisa que nós temos que observar é que o foco, né, da legislação trabalhista, a gente tem que ela se aplica tanto ao brasileiro quanto ao estrangeiro que estiver trabalhando no nosso país. A Lei 764 de 82 fala justamente dessa condição das pessoas que são contratadas ou transferidos para prestar serviços no exterior, tá? Então, em matéria de trabalhista, regra, assim, é claro que, assim, gente, tem outras regras que depois, né, à medida que vocês forem estudando, a gente vai, né, sedimentando outros conhecimentos, tá? Mas isso aqui a gente está falando numa dinâmica que é uma regra geral.
Então, em matéria trabalhista, prevalece o princípio da territorialidade, né? Ou seja, a gente vai ver dentro do espaço geográfico qual a lei, né, que caberia, naquele momento, nós fazermos a devida aplicação, porque isso é importante, senão eu posso ganhar uma improcedência, ou eu posso deixar de dar direitos que eu tinha que dar, e está criando um passivo trabalhista. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que observar, tá, essa regra. Lembrando que, às vezes, a regra, né, a regra do direito material, às vezes ela é um pouquinho diferente do direito processual. Depois vocês vão estudar lá com o professor de processo do trabalho, que hoje a gente tem algumas divergências por conta do cancelamento da súmula 207, que falava da questão da regência que vigoraria, né, em termos de relação jurídica trabalhista, as leis vigentes no país da prestação de serviço e não daquela do local de contratação. Só que, na verdade, a gente hoje já tem uma inversão, independente de onde seria, depende da contratação, depende de onde você está trabalhando. Hoje já se admite que você até pode reclamar, né, da onde você foi contratado, então a gente teria outras condições especiais, tá? Então, espaço é importante, porque o espaço, ele pode me definir uma coisa diferente. Agora, além do espaço, nós temos a eficácia da lei no tempo, né? Eu coloquei errado aqui, gente, tem que arrumar. Não é isso, não. Aqui, quando a gente está falando no tempo, a gente está falando na aplicabilidade da lei, mas no sentido de tempo mesmo, tá? Quando é que essa lei entra em vigor? Quando essa lei ela vai ser aplicada, né? Então, aqui é tempo, tá? Depois eu vou arrumar o material de vocês lá. Deixa eu só arrumar aqui, só para não esquecer. Essa sobre o tempo em que essa lei vai ser aplicada. Então, o que acontece? Por que é importante? Eu tenho que ver o seguinte, quando é que essa lei entra em vigor? Quando é que eu posso aplicar essa lei ao caso concreto? Né? Nós temos regras diferentes. Por exemplo, se eu falar para vocês que nós estamos falando, por exemplo, de um acordo ou convenção coletiva, ele só passa a ter eficácia 8 dias depois, né? Não, ele tem 8 dias para ser postado no Ministério do Trabalho, e ele passa a ter eficácia 3 dias depois de postado. Então, quando a gente fala sobre essa condição da eficácia da lei no tempo, nós temos que ver o seguinte, a lei, no caso trabalhista, ela retroage ou não retroage, né? Como é que é essa aplicabilidade? Então, é o seguinte, a primeira regra que a gente tem que ter é que, no âmbito do direito do trabalho, nós temos que as leis, primeiro, elas não são retroativas, e ela tem aplicação imediata. Então, ela tem o que nós chamamos, né, do efeito ex nunc, tá? Se a gente for olhar o artigo 1º da LIDB, ele fala que, na verdade, seria 45 dias depois da sua publicação. Mas, regra geral, quando nós estamos falando no âmbito do direito do trabalho, tá? A gente aplica ela de efeito de imediato, porque ela fala o quê? Salvo disposição em contrário. Mas, geralmente, essa disposição em contrário, vocês já estudaram lá na introdução, que isso vem, né, no final da lei. A primeira coisa que a gente vai olhar, essa lei entra em vigor quando? 3 meses depois, imediatamente, na omissão, 45 dias. Então, como regra, né, ela tem efeito imediato, né, e ela não é retroativa. Isso é importante, vamos dizer assim, por quê? Porque a gente traz regras do direito do trabalho, nós estamos falando no contrato. Às vezes nós estamos falando no contrato de um empregado que trabalha na empresa, sei lá, há 20 anos, igual aconteceu agora, né, o caso da reforma trabalhista. Tá, e aí, como é que eu faço com esse empregado, né? Eu não tenho como, tipo assim, voltar atrás em relação àquilo que já
passou, né? Já houve o direito adquirido dele, já houve, né, a sedimentação daquela norma. Mas, a partir de agora, qual a regra que eu tenho que aplicar? É a regra nova, tá? Alguns momentos, por exemplo, eles fazem algumas interpretações dos tribunais que eles criam, né, um fator modulador, uma aplicabilidade que vá atender a um determinado momento, tá? Mas aí a gente volta lá no princípio constitucional, né, previsto lá no artigo 5º, 36 da Constituição, que também vem reafirmado no artigo 6º da LINDB. A lei não retroage para prejudicar coisa julgada, direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Eu fui demitido dia tanto, acabou meu contrato, no dia seguinte mudou a lei. Acabou. Eu não tenho como retroagir. Já foi o quê? Já foi sedimentado, né, aquela condição. Eu fui demitido, vou me pagar em 10 dias. Mas a lei agora veio e mudou. Então, assim, tem coisas que nós temos que fazer a análise, né, levando primeiro em consideração que ela não retroage para prejudicar. E segundo, que o efeito seria imediato. Mas se o contrato já se findou, mesmo que aquela norma, né, ela seja benéfica, eu não tenho como fazer aquela aplicabilidade, tá? Então, o artigo 5º da Constituição, ele fala lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, isso são coisas básicas, né, que nós temos que observar sempre. Aí a gente conjuga com o artigo 6º da LINDB. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, ato jurídico perfeito, não tem mais o que se questionar, ele já se consumou, né? Eu não tenho como alterar, tá? Direito adquirido, ele já foi incorporado, né, ao patrimônio daquele trabalhador. Como é que eu posso mudar essa regra? Não. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui que não acontece, tá? Por enquanto, pelo menos. O fundo de garantia, o empregador tem que depositar 8% todo mês a título de FGTS. A lei mudou, agora é 2%. Ele vai começar a pagar os 2% a partir de agora. Mas o que passou já foi direito adquirido, porque eu estava cumprindo a norma anterior. Eu não vou retroagir lá para dizer que era 2%. Certo? Mesmo que a lei amanhã venha a mudar, durante o período em que ele teve os 8%, ele tem isso como uma expectativa de direito, né? Como um direito adquirido que eu não posso retirar dele. Assim como se tiver já uma decisão com trânsito julgado, né, que não cabe mais recurso, eu não tenho como alterar aquela regra. A gente tem sempre que observar essas regras que, vamos dizer assim, do ponto de vista legal, né, elas são imediatas. Então, a gente sempre aí tem a observância, né, do princípio da irretroatividade das leis, né? A lei nova, ela se aplica aos contratos em vigor, mas não aqueles que já tiveram, né, o seu encerramento. No caso da gente observar também o princípio da imediatividade, né, o efeito imediato do ato jurídico, ele tem que ser praticado já sobre a condição presente, mas se ele ainda não foi praticado, será com base na nova regra, né, da nova lei, e a lei entrando em vigor, a gente aplica ela de forma imediata naqueles contratos que se encontram ainda vigentes, né? Se o contrato se encerrou, eu não posso alterar, mas se o contrato está vigente, é a nova regra que vai prevalecer, né, nesses contratos em andamento, tá?
Mas sempre, gente, por favor, quando vocês forem fazer essa análise, né, a gente tem que ir lá ver o seguinte, quando é que essa lei entrou em vigor, certo? Porque a partir do momento que essa lei entrou em vigor, aí ela passa a ter eficácia. Porque se ela está no tempo da vacatio legis, na verdade, ela ainda não tem eficácia. Então, a gente tem que ver a efetividade, né, da eficácia, se eu posso ou não exigir aquilo como cumprimento de norma. Se aquilo realmente está já como, assim, como se eu tivesse meu direito já está garantido ou não. Então, no direito do trabalho, a gente tem que olhar não só a questão da lei, né? Eu estou me baseando numa medida provisória. Por exemplo, a medida provisória que o governo fez, né, se não me engano, 1045, para garantia dos empregos, ela está vencendo hoje, 25, e não foi reeditada. Então, tudo que a gente contratou está vencendo hoje. Amanhã, eu já não tenho mais como pautar, né, a suspensão do contrato de trabalho, o adiantamento de férias. Por quê? Porque eu já não tenho mais a cobertura da lei. A eficácia daquela norma, ela se perdeu naquele momento. Então, no âmbito do direito do trabalho, isso é muito importante. Outra coisa que é importante, vocês já estudaram, né, a pirâmide, né, que fala sobre a hierarquia das normas, né? Então, a gente já viu que a Constituição está sempre no ápice, né? Depois nós temos leis complementares, nós temos as leis ordinárias, as medidas provisórias. Aí, no caso do âmbito do direito do trabalho, né, nós temos as portarias, decretos, instruções normativas, normas regulamentadoras, que principalmente que estão vinculadas lá pelo Ministério do Trabalho, em relação à segurança e medicina do trabalho. E temos também, aí vem os contratos, os estatutos, os regulamentos de empresa. Então, essa, né, seria o princípio da hierarquia das normas, aplicado na sua essência, tá? Só que eu quero que vocês observem o seguinte, vocês estudaram isso lá também, né, em introdução, e geralmente estudam isso em todos os outros direitos. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Nessa observação que eu pus aqui do lado, tá? Nós vamos estudar na próxima aula os princípios, e a gente vai ver o seguinte, no âmbito das relações de trabalho, em regra, nós vamos aplicar aquilo que for mais benéfico ao empregado, em detrimento ao princípio da hierarquia das normas. Não é que o princípio está errado, não, o princípio está certo, coerente, tá? Mas, no âmbito do direito do trabalho, como a gente tem, né, o princípio da proteção, o princípio da proteção ele se divide em promísero, a condição mais favorável e a norma mais benéfica. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui, por exemplo, a Constituição, né, que é a lei maior, ela fala lá na hora extra em 50%, certo? Estabeleceu que a hora extra é 50%, então ninguém pode pagar menos que 50%. Mas se eu tenho um contrato com o meu empregado, ou contrato não, eu tenho um regulamento de empresa, lá no meu regulamento, eu estabeleço que a hora extra vai ser paga com 80%, eu não posso querer pagar 50%. Por quê? Porque eu tenho uma norma interna que eu criei que fala que é 80%. Como ela é benéfica, independentemente da Constituição, né, que é a lei maior está estabelecendo 50%, eu vou trazer aquilo que dá mais benefício ao meu empregado. Tá certo? Independentemente do princípio da hierarquia. Então, assim, não é que a gente vai nunca, né, levar em conta o princípio, mas como regra, a gente tem que ter que aquilo que for, né, a norma mais benéfica ao empregado é o que nós vamos praticar. Então, para nós, no âmbito do direito do trabalho, essa questão do princípio, né, da pirâmide, né, que é assim, em relação ao princípio da hierarquia das normas, para nós ela não tem, né, a mesma importância que nós temos nos outros ramos do direito, certo? Porque para a gente aqui, importa o quê? O que é mais benéfico? O mais benéfico é aquilo que nós vamos praticar, justamente para quê? Por que nós vamos fazer essa prática, gente? Alguém aí diz alguma coisa? Por que eu vou fazer essa prática? Para não prejudicar o empregado? Isso, justamente para a gente o quê? Igualar, né?
para a gente conseguir trazer um equilíbrio na balança entre capital e trabalho. Então, dentro dessa condição, é que a gente, embora a gente tenha, né, a hierarquia como regra, nós vamos deixá-la de lado quando nós tivermos, mesmo que seja lá, por costume, por exemplo, uma norma que seja mais benéfica e praticada rotineiramente. Então, isso a gente vê aqui no âmbito do direito do trabalho, o que geralmente a gente não vê, tá? Nos demais ramos do direito. Então, gente, importante, né? A gente tem sempre que observar, né? Interpretei, não tem lacuna, eu vou ver a eficácia, no tempo ou no espaço. Interpretei, tem lacuna, aí eu vou proceder, né, ao preenchimento dessa lacuna. Ou seja, eu vou me utilizar daqueles instrumentos que estão previstos lá no artigo 8º da CLT para integrar essa lacuna, para preencher essa lacuna. Certo? Preenchi a lacuna, aí eu vou passar a ver se essa norma tem eficácia, né? Qual o espaço, qual o território que ela tem eficácia e qual a temporalidade. Por exemplo, eu não posso pegar uma norma coletiva que está vencida e querer aplicar no contrato em andamento. Ela não tem mais eficácia. Não posso querer pegar uma MP que acabou de ser vencida e aplicar nos casos a partir, por exemplo, de amanhã, que a norma, que a MP não foi revalidada. Então, isso é muito importante, tá? Quer dizer, é importante no direito como um todo, mas principalmente nessas relações de trabalho. Ou uma professora que ainda não entrou em vigência, né? Ou que não entrou em vigência. Ela ainda está no prazo do vacatio legis, né? Então, se ela também não entrou em vigência, eu não posso aplicar, porque aí eu estou criando uma regra que ainda não existe, né? Ela não tem aplicabilidade. Então, isso, no que se refere ao direito do trabalho, eu vejo assim que tem uma importância ímpar, que a gente tem sempre que observar. Dúvidas, gente? Podem perguntar. Falei muito. Conseguiram entender? Quer dizer, na verdade, vocês já estudaram isso, né, nos outros ramos do direito de outra forma. Aqui a gente está chamando a atenção para aquilo que interessa para a gente. Enquanto vocês pensam na pergunta, eu vou falar uma coisa. Eu vou colocar lá no AVA para vocês. Demora um pouquinho colocar, porque eu mando a aula de vocês lá para Barra Mansa, para o Luciano colocar no padrão, porque eu falei com vocês que eu tenho problema, né? Então, ele coloca no padrão para ficar tudo arrumadinho, tá? E eu também não sou muito boa nessa parte de colocar lá, não. Então, ele coloca no padrão e me devolve. Assim que ele me devolver, eu coloco como material. Eu vou colocar para vocês uma parte do livro do Sérgio Pinto Martins também, que ele vai relembrar vocês as formas de interpretação, tá? Só essa parte, acho que são três páginas, eu acho. Eu já escaneei e vou colocar também, para vocês poderem recordar como é que funciona, né? A lógica, teleológica, restritivo, tá? Já estudaram, mas é só recordar. Recordar é viver, né? Podem perguntar, gente. Vamos lá. Professora, então, quanto às naturezas ali, quanto às naturezas é uma forma, então, é uma visão vamos dizer, do estudante ou do profissional de direito, que é uma linha que vai seguir. Sim, eu penso que é livre. Eu não consigo ver assim, eu não posso obrigar você a achar que é misto, não posso obrigar você a achar que é privado. Eu, por exemplo, gosto da privada e gosto da mista. Mas isso daí, no caso, assim, na aplicabilidade, vamos dizer, do direito em si, isso não é utilizado, né? É sim uma linha sua, realmente. Sim, assim, nos casos, vamos dizer, nos casos reais, né, do dia a dia, a gente acaba não aplicando porque a gente acaba aplicando a norma. Então, você ou aplica, né, a norma que você negociou e que você contratou, ou você aplica a norma do que está na lei. Você não chega a fazer. Isso é mais diferença doutrinária, ou então quando você for fazer um concurso. Aí, se você fazer um concurso, você tem que dar uma olhada quem está na banca para você saber mais ou menos qual a teoria que ele segue. Entendi. Tá, Jorge, obrigado. Mais, gente, alguma coisa? Não? Então, eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu vou postar nesse final de semana, até sexta-feira, eu vou postar para vocês o livro do professor Sérgio Pinto Martins sobre princípios, tá?
Eu escaneei, aí estou colocando lá direitinho que vocês têm que ler, a ênfase que vocês têm que dar, porque na semana que vem, eu estou até gravando para não dizerem que eu disse outro dia, na semana que vem, nós vamos fazer uma aula invertida. Vocês vão ler esse material em casa, eu vou montar uns exercícios, e com base nesses exercícios, vocês vão tentar aplicar o princípio, e a gente já vai estudando como é que funciona o princípio. Porque, assim, princípio é tudo no âmbito do direito do trabalho, ele é muito importante. Mas ficar falando sobre princípios, vocês vão ficar assim, nossa, é chato isso, né? E vendo isso aplicado a um caso real, nunca mais, pelo menos acho eu, vocês esquecem. Fica mais fácil de visualizar, tá? E também a gente já vai fazendo um exercício de como é a nossa avaliação. A gente junta o útil ao agradável, tá certo? Mas a gente vai fazer o exercício, gente, na sala de aula, na hora da aula. Combinado? Alguém tem dúvidas sobre isso? Não? Outra coisa que eu preciso... Então, vai estar tudo lá no AVA, tá? À disposição.